Esse é mais um vídeo da nossa playlist boladona sobre princípios de economia. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2. Aqui eu ajudo você a se tornar um profissional de mercado financeiro completo, tá? Eu ajudo você a passar nas principais certificações com aulas como essa, completas, para você aprender o conteúdo para valer. Mas também tem estudos de caso sobre economia, sobre o mercado, sobre empresas, então vale a pena você acompanhar a gente, se inscreve no canal. Nessa aula a gente vai falar sobre política cambial, como você pode ver aqui do lado, mas eu preciso reforçar, essa aula faz parte de uma playlist, está organizada aqui no YouTube. Você pode assistir desde o primeiro vídeo, caso você não tenha visto, para você aprender de uma maneira organizada, de uma maneira onde as coisas vão se encaixando aqui nos discursos e naquilo que eu estou ensinando, porque às vezes uma aula faz referência para outra. Então eu convido você, caso não tenha visto, ver as anteriores, o card está aí em cima, tá? Vamos falar sobre política cambial, que é mais um instrumento que o Banco Central tem para controlar aqui não a liquidez, como falamos em aulas passadas, mas para controlar o câmbio, que é o preço do câmbio, tá? Definição quadrada. Vamos ler a definição quadrada? Você já sabe, né, que eu falo isso. É um conjunto de medidas que define o regime de taxas de câmbio, que pode ser flutuante, fixo ou administrado. No Brasil, o regime cambial é flutuante. Dessa forma, a política cambial define as relações financeiras entre o país e o resto do mundo, a forma de atuação no mercado de câmbio, as regras para a movimentação internacional de capitais e de moedas e de gestão das reservas internacionais. Olha que definição quadrada aqui, né? Dá para entender tudo o que eu expliquei? Não, tudo que a gente leu? Não, mas eu te explicando, você vai conseguir entender. Então eu sempre gosto de trazer a definição daquilo que a gente está falando e te dar exemplos, fazer você entender a relevância. A gente usa aqui, embora você não perceba, aquilo que eu chamo de método de ensino DRE. O que é DRE? Você aprende a definição, por isso D. Eu falo de relevância e te dou exemplos, tá? Talvez não nessa mesma ordem, mas eu te dou exemplos, porque isso vai ajudar você a aprender para valer, tá? A andragogia, que é uma ciência aí que estuda como que os adultos aprendem, nós aprendemos conteúdos quando a gente sabe o porquê daquilo, quando a gente entende a importância daquilo. Então isso faz com que a gente queira aprender mais. Por isso que eu sempre trago exemplos práticos para que você possa entender. Tá bom? Então, por isso trouxe aqui a definição. Vamos falar aqui sobre exemplos para que você possa entender a relevância disso. Bem, a política cambial, como eu falei, define a maneira como a nossa moeda será precificada em relação a outras moedas, especificamente do dólar. Vamos pensar aqui, para que você possa entender. Eu não sei quanto é que o dólar tá aí no dia que você está gravando, tá? Mas assuma que o dólar está cotado a R$2. Isso aqui eu tenho certeza que não está, tá? Mas assuma que está cotado a R$2. Olha só, com o dólar a R$2, o que você pensa? O que você vai pensar nas suas próximas férias? Acho que dá para eu ir lá para Disney, para ver o Mickey, ou fazer qualquer outra viagem internacional que você tenha desejo, né? Ou o dólar tá barato, ou mais. Mais do que isso. Acho que eu consigo importar mais coisas. Eu vou comprar coisas lá de fora, carro importado e tudo mais, porque o dólar está muito barato. Olha só, o dólar muito barato nesse exemplo, né? Porque R$2 para os dias de hoje é absolutamente improvável, absolutamente quase que impossível. Não é impossível, mas é improvável. É muito barato. O dólar a R$2, ele cria um estímulo muito grande à importação, tá? Há algo de errado nisso? Não, mas se isso for em excesso, causa um prejuízo para a nossa economia. Por quê? Se você resolve comprar um carro que foi importado e produzido em outro país, você está levando dinheiro embora, está trazendo o veículo, mas você deixou de comprar o carro que foi produzido aqui. O que eu quero dizer é que o dólar muito, muito, muito baixo, ele prejudica a nossa indústria. E se prejudica a nossa indústria, não tem geração de emprego, não tem renda, e aí a nossa economia entra em recessão. Então o dólar muito baixo não é bom. Agora, vamos exagerar aqui, tá? Vamos pensar que o dólar está R$20. Provavelmente também não está no dia que você está vendo esse vídeo, embora eu não tenha a menor ideia de quando você está vendo esse vídeo. Se você estiver vendo ele muito longe do dia que eu publiquei, pode até ser que seja. Mas vamos pensar que o dólar esteja cotado a R$20. Olha o que acontece aqui.
dólar a 20 reais, você vai falar, beleza, Thiago, resolvemos um problema, né? Porque as pessoas não vão importar, vão consumir aqui dentro, vamos fortalecer a nossa indústria, vamos gerar emprego, vamos gerar renda e vamos ficar felizes, certo? É, mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu te explicar. Olha só, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não produz trigo o suficiente para o nosso consumo. Que, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, o pãozinho que você come no café da manhã, ele é feito com trigo, com farinha de trigo, que é feito com trigo, mas que provavelmente é importado, tá? E se é importado, quer dizer que ele é dolarizado. Se o preço do dólar sobe muito, vai subir o preço do trigo. E se sobe o preço do trigo, sobe o preço da farinha. E se sobe o preço da farinha, vai subir o preço do pãozinho que você consome todos os dias. Então o dólar muito alto provoca inflação, porque reflete no preço de tudo que a gente consome. Dei o exemplo aqui do trigo para que você possa entender, mas a gente expande isso. A gente fala, por exemplo, sobre os insumos para medicamento que a indústria farmacêutica importa. A gente fala sobre importação que a gente faz de maquinário para produzir, de ciência, de tecnologia que a gente importa. Tudo isso deixa as coisas mais caras. Mas, para além disso, a gente pode olhar para estrutura econômica do Brasil. O Brasil é um país muito forte no agronegócio. Um grande exportador, um dos maiores exportadores do mundo, aliás. O agronegócio brasileiro é importante demais para a nossa economia, porque ele gera divisas, ele traz dinheiro para cá, gera emprego e tudo mais. Mas vamos pensar aqui, ó, em uma pessoa que produz proteína animal e ela tem a possibilidade de vender para fora. E ela vende, eu vou até desenhar isso aqui, ó, para que você possa acompanhar o meu raciocínio, tá? Esse produtor de proteína animal, ele vende no mercado internacional um produto dele por 100 dólares, tá? Então vou colocar aqui, ó, 100 dólares. Suponha que, exageradamente, o dólar está, portanto, 20 reais. 20 reais, 1 dólar. Esse produtor, quando ele vai vender para fora, ele vai vender esse cara aqui, ó, por 100 dólares vezes 20 reais. Quanto que ele recebe? Ele recebe 2.000 reais pela venda do produto dele lá para fora. Significa dizer o seguinte, se esse produtor tiver uma demanda interna, você chega lá e fala, ei, produtor, eu quero comprar essa carne de você. Não é você quem faria isso, né? Seria um açougue ou um supermercado, né? Eu quero comprar essa carne aí de você. Você não quer vender aqui pra mim? Ele fala, claro que eu vendo. Poxa, por que não? Vou vender pra você. Você tá aqui perto, tal, logística mais fácil. Tá bom. Qual que é o preço? Ah, o preço é 2.000 reais. Nossa, tudo isso? É, porque é o seguinte. Ou eu vendo lá pra fora e recebo 2.000 reais. Se é para vender para você, vou vender pelo mesmo preço. Percebe que o dólar muito alto provoca aumento de todos os produtos que a gente consome aqui. Por quê? Desde aquilo que a gente importa para produzir o que a gente consome fica caro, e desde aquilo que a gente exporta e que a gente também precisa consumir fica mais caro. Por isso que o regime cambial é importante para que haja sempre esse balizador do dólar. O dólar não pode estar nem muito alto, porque gera uma inflação danada, e nem muito baixo, porque isso gera recessão na economia. Existem metodologias para calcular o que a gente chama de paridade de poder de compra, e a ideia é que o dólar esteja algo perto dessa paridade aí, que eu não vou entrar nessa aula, mas que a gente pode tratar em outra, tá bom? Então, isso é a política cambial, é esse controle que o Banco Central faz para que o preço do dólar esteja dentro de um regime razoável, tá? Dentro de um preço razoável. Eu vou continuar para falar sobre os regimes possíveis e explicar melhor o regime aqui do Brasil, o regime cambial do Brasil, mas antes eu quero dizer uma coisa, olha só, você pode, caso queira, baixar essa apresentação aqui gratuitamente. Na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar, você vai direto para um WhatsApp nosso ali, você vai receber diretamente no seu WhatsApp essa apresentação gratuita, e na apresentação tem todas as aulas, tá? Dessa playlist. Então, você pode ir acompanhando por lá. É grátis, é só clicar e receber aí. Só que eu preciso também te avisar, infelizmente, eu sei que isso é chato, que eu fico repetindo todos os vídeos, mas cuidado, tá? Para falar com a gente aqui na T2, é só através dos links que estão na descrição.
Tem gente abordando as pessoas nos comentários, com a minha foto, com o meu nome, querendo conversar com você no Whats para te oferecer investimentos, oferecer vaga de emprego. Esse não sou eu. Cuidado, tá? Tem gente aplicando fake usando o meu nome e a minha imagem. Cuidado nas redes sociais, qualquer abordagem no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Twitter, enfim, qualquer abordagem com promessas como essa, saiba, não sou eu. Tudo bem? Eu sei, é chato ficar falando sobre isso, mas eu preciso, infelizmente, porque esse negócio está criando uma proporção que tá difícil. Certo? Então, link na descrição. Nunca clique em links do comentário. Nunca, tá? Nunca clique em links do comentário. Beleza? Vamos lá, quais são os regimes cambiais possíveis aí no mundo afora? Então tem o regime cambial fixo. Nesse regime, o preço do câmbio ele é fixo em relação à moeda local, tá? A autoridade monetária, ou seja, o Banco Central, tem um papel ativo, comprando e vendendo dólar no mercado para fixar o preço. Bandas cambiais é quando a gente tem um limite para baixo ou para cima, que o Brasil já teve isso lá no comecinho do Plano Real, a gente já teve câmbio fixo, a URV era fixada no dólar, tá? Depois a gente criou um sistema de bandas cambiais e aí a gente foi para o regime flutuante, salvo engano, em 1998, tá? Teve a crise do câmbio no Brasil, inclusive. O preço do câmbio é definido pela lei de oferta e demanda. Então, se tiver muita gente querendo comprar dólar, o preço do dólar sobe. Se tiver muita gente querendo vender dólar, o preço do dólar cai. Ponto. Isso é a lei de oferta e demanda e é flutuante. Mas como eu falei nesse vídeo, inclusive, que o dólar muito alto provoca inflação e é ruim, e o dólar muito baixo provoca recessão e também é ruim, a gente cria um outro mecanismo que vai interferir nessa política flutuante, que é a política flutuante suja, flutuação suja. O preço do câmbio é determinado pela oferta e demanda, mas o Banco Central faz intervenções pontuais neste mercado. Basicamente, o que o Banco Central faz? Bom, tem muita gente querendo comprar dólar, o preço do dólar está subindo muito além daquilo que é razoável. Então eu, Banco Central, entro no mercado interbancário para vender dólar e aí dá uma segurada. Não, tem muita gente vendendo dólar, o preço do dólar vai cair muito para além daquilo que é razoável. Opa, se tem muita gente vendendo dólar e o preço do dólar vai cair, eu, Banco Central, entro no mercado comprando esses dólares para que o preço não caia tanto assim. Por isso que a gente chama de política flutuante suja, tá? Por que suja? Porque o Banco Central, ele vai monitorando e à medida que o preço vai subindo demais ou caindo demais, ele faz essas intervenções pontuais nessa flutuação. Então é como se estivesse sujando essa flutuação. Isso é importante também para controle da economia. E olha só, uma matéria aqui, ó, para que você possa ver. O dólar quase bate 6, mas fecha em queda com a atuação intensa do Banco Central. Matéria aqui, ó, de 2020, tá? Lá na época do Covid, tava uma loucura isso aqui. O dólar foi lá, encostou no 6, voltou. Depois disso, muita coisa aconteceu. O dólar já teve a 5, foi uma loucura aqui. Eu não sei quanto é que tá no dia que você tá vendo. Mas é importante, eu quis mostrar isso para você, ó, o Banco Central atuando. Então, ó, ele estava subindo, então quase bateu 6 dentro desse contexto, fechou em queda. Por quê? Muita gente estava comprando, estava pressionando o preço, o Banco Central chegou vendendo e fechou em queda nesse dia, porque o Banco Central operou o mercado de câmbio, que é como a gente costuma dizer. Para a gente fechar, eu quero reforçar e dizer que se você quiser estudar com a T2, tá? Nós temos cursos completos, onde você tem aulas ministradas por mim, tem acesso ao nosso acompanhamento para tirar todas as dúvidas que você tem acesso à apostila, tem acesso a banco de questões atualizados, com questões comentadas uma por uma em vídeo para que você possa aprender para valer, painel de desempenho para saber se você está bem, o quanto você precisa melhorar, tudo dentro da plataforma da T2. O link para você investir na sua carreira e não só passar na prova, sair da superfície, aprender para valer, ser um profissional referenciado, está aqui embaixo. É só clicar, se matricular e vir para o lado de cá. Eu espero que você tenha aprendido o que é política cambial, por que no Brasil a gente chama de política flutuante suja. E ó, lembra de checar a sua inscrição para você acompanhar o próximo vídeo dessa playlist. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.